De volta, amigos, nosso estudo das bases da doutrina espírita, participando do segundo encontro Amigos do Bem, pela TV Chico Xavier, a TV do Bem, onde convoca os amigos, cada um a prestar seus esclarecimentos para aqueles que estão chegando à doutrina espírita. Aproveitem o máximo para aprender rápido e praticar rapidamente o que aprendem. Então, na vez passada, nós falamos sobre relacionamento do mundo espiritual com o mundo físico. Os obsessores estão sempre aí falando na nossa cabeça, tentando nos barrar o caminho, porque são muito apegados ao mundo material e nós também. Porque se perguntar, esse pensamento é meu? Desapegado à matéria, querendo se desapegar cada vez mais, melhor dizendo, da matéria, você vai descobrindo aos poucos. Eu tenho um amigo que, de vez em quando, ele diz, esse pensamento não é meu não, esse pensamento não é meu não. Isso que foi, bicho? Perdeu a noção da realidade. Ele disse, não, é uns pensamentos que eu estou tendo aqui que não deve ser meu não, deve ser meu não. E assim, de vez em quando ele fazia isso, já parecia uma obsessão mesmo, psicológica, não causada por outro, mas a obsessão dele mesmo, a auto-obsessão, de viver pesquisando, pensando isso. Então, nesse relacionamento, essas pessoas que estão próximas a nós, intencionalmente ou não, nos causando algum prejuízo, as pessoas podem ser bem esclarecidas nas reuniões que nós chamamos hoje de mediúnica. Kardec descobriu, na evolução quando os espíritos trouxeram o conhecimento espírita, começou girando as mesas, depois as pranchetas, depois se descobriu que bastava uma pessoa segurar o lápis, e depois não era só escrever, podia falar, podia ver, podia escutar. Então, as pessoas que têm alguma coisa que facilita a sua comunicação com o mundo espiritual. Atualmente, nós temos um estudo de uma universidade lá de Minas Gerais, está em pleno estudo, mas já chegaram à conclusão que nós temos um órgão que facilita, funciona de uma maneira muito estranha, que facilita essa comunicação com o mundo, é a pineal. Se pensar que a pineal antes não servia para nada, mas aos poucos vem se perguntando. Para que serve a pineal? E interessante é que a pineal tem dentro dela alguns cristais que chegaram, os pesquisadores acham e sempre estudando, descobriram que são cristais de galena. Olha, galena é um tipo de cristal que foi usado nos primeiros rádios. Quando você ia sintonizar uma rádio numa frequência diferente, você passava a ponta do fio em cima daquele cristal. E ele sintonizava, entrava em harmonia com aquela rádio emissora que lançava a atividade dela em determinada frequência, em determinada vibração. Então, à medida que foi se aprendendo que a matéria vibra, os átomos se movimentam, se agitam, que a vibração não é nada mais que a agitação dos átomos, de um conjunto de átomos, que estão vibrando naquela frequência, é que nós percebemos, que nós ouvimos, e parece que esses cristais de galena entram em frequência com o mundo espiritual. Daí nós temos aquelas pessoas que facilmente veem as coisas, escutam as coisas. Isso não quer dizer que eles sejam médium. Eles são sensitivos, são capazes de perceber o mundo espiritual, não são médiuns. No momento em que eles se propõem a trazer a mensagem que os espíritos do mundo outro, que não é um material, querem dar para os outros humanos, então ele se torna um mediador. Daí ele se torna médium.
Médium em si não é aquele que vê, por definição, não é aquele que vê. Aquele que vê é um sensitivo, que ele tem o dote, tem os cristais, tem a pineal, segundo o estudo da universidade, que facilita essa comunicação com o mundo dos espíritos, com a vibração do mundo espiritual. Cada espírito vem com sua frequência vibratória. Por exemplo, a voz é uma vibração, um tipo de vibração dentro de determinado espaço. A velocidade é outro tipo de vibração. Toda a matéria em si tem uma vibração que você mede. As rádios FM, as não FM, cada uma tem seu tipo de vibração, ou seu conjunto. As rádios FM pertencem a um conjunto vibratório. As AM pertencem a outro conjunto de grupo vibratório, que estão ali dentro. Você sintoniza várias estações, agora com outros aparelhos, mais fácil do que você passar o fio em cima da galena, do cristal de galena, para sintonizar aquela emissão que aqueles aparelhos estão emitindo, aquele determinado tipo de vibração, que é a vibração da televisão, tudo mais. Vem, todos esses aparelhos vêm e você sintoniza, e agora com aparelhos apropriados para sintonizar com mais facilidade do que você ter que passar a ponta de um fio. E ia tomar choque, ia fazer uma série de coisas se você não tivesse os devidos cuidados, era perigoso. Ou então você aperta um botão, ou no controle remoto até. Mas essa vibração que você tem com os espíritos, a pessoa pode ter, são sensitivos. Quando ele se propõe a servir de intermediário entre o que o espírito quer dizer para toda a humanidade, Chico Xavier fazia isso. Chico Xavier escrevia os livros de André Luiz. André Luiz entrava em sintonia com ele e ditava os livros, e ele escrevia os livros no mundo material, para nós tomarmos conhecimento do mundo espiritual, como as coisas se desenrolam no mundo espiritual. Por isso que é tão importante formar grupos para estudar os livros, tanto de Allan Kardec quanto os livros de André Luiz e os livros de psicologia, quem se interessa por psicologia, o livro de Joana de Ângeles, e outros livros de espíritos que chegaram através dos seus médiuns ou de sensitivos que se propuseram a servir de intermediário. Então, você pode, no centro espírita, formar um grupo que entre em comunicação e que oriente esses espíritos que presumivelmente estão lhe causando problema, ou seja, espíritos desorientados, que nem sabem às vezes que morreram, estão ali atrás dos outros, cobrando que os outros façam determinadas coisas. Eu disse a fulano que fizesse tal coisa e fulano não faz nunca. Aí vai ser orientado, você já morreu, ele não está lhe escutando, porque ele não é sensitivo. Ele não está lhe escutando, ele não está lhe vendo, ele não está tomando conhecimento da sua existência perto dele. Aí ele escreve alguma coisa, essa mensagem é entregue, como muitas mães escreveram, muitos filhos escreveram para as mães de que Chico Xavier era o intermediário das cartas. E isso é muito bom, traz muito consolo, traz muito, como naquele julgamento que teve, que um filho mata o outro, ou seja, o filho de um materialista é morto pelo do outro, ele pensava que tinha sido intencional o tiro, quando o próprio filho, o que foi morto, no julgamento do que matou, está lá, ele chega com a mensagem, manda a mensagem através de Chico Xavier, explicando, dizendo, detalhando como foi a morte dele. Foi por simples acaso, que não existe, mas no caso é tratado assim, como se não tivesse sido intencional. Ele não atirou para matar, nem atirou nada, apenas o dedo escorregou e atirou. E o materialista diz para o juiz pergunta se ele é espírita, se ele acredita, ele diz, não acredito, não sou espírita, mas isso que está aí escrito, só meu filho podia ter escrito. São segredos que estavam entre nós dois, acontecimentos que só aconteceram entre nós dois, que ninguém mais tomou conhecimento. Por isso, eu sei que essa carta
Por isso eu perdoo, retiro a queixa contra fulano de tal que está sendo julgado. Não me interessa mais que ele seja julgado, nem seja condenado, nem nada. Porque meu filho disse que não foi ele que matou intencionalmente. E o juiz fica abismado. Mas o senhor não acredita? Eu disse, não acredito. Mas que foi meu filho? Foi. Isso já podem ver, tem livros sobre isso, porque o juiz se torna espírita. Como toda pessoa inteligente que deve ser um juiz, ele foi para se perguntar por que aquilo. Foi ver a doutrina espírita, o que era, e se torna um defensor e um propagador da doutrina espírita, do jeito que a TV Chico Xavier tenta fazer, procura fazer. Então, as reuniões espíritas nos centros, as reuniões mediúnicas, num centro de vergonha, um centro sério, um centro que busque o bem, são muito importantes. E temos livros e livros sobre isso. Como conversar com os espíritos, qual a psicologia que se deve usar, tudo isso você tem. Se você quiser conversar com esses espíritos e tirarem eles daquele sofrimento de estar atrás de uma pessoa, cobrando uma coisa que é coisa puramente material. Temos André Luiz que mostra coisas muito interessantes. Aqueles 2 irmãos que foram assassinados pelo irmão, para o irmão ficar com a fazenda. E eles 2 fazem um curso de obsidiação para fazer mal ao irmão, para se vingar do irmão. E agem sobre o irmão, levando o irmão à loucura. O irmão perde a família, está perdendo a terra, está perdendo tudo. Quando chega a equipe de André Luiz, e o mentor pergunta a ele, mas vocês estão jogando tudo fora? Eles, como assim? Vocês não querem ser donos da terra? Mas a gente, ele ia nascer, vocês iam nascer dele, do irmão que vocês estão obsidiando, levaram à loucura. Vocês iam nascer dele e agora perderam a oportunidade, porque ele enlouqueceu e não vai mais ter, a família já abandonou, a mulher abandonou todo mundo, ele não vai ter mais filhos, portanto vocês não podem mais nascer, e como filhos dele, vocês vão herdar a terra. E os cabas caem em si, meu Deus, foi o que a gente fez. E vão lutar para reverter toda a situação. Isso está no livro de André Luiz, muito bom, muito extenso, mas muito interessante, como se faz, se treina obsidiar, como se faz o curso de obsessão quando se tem intenção de prejudicar o outro. E como sempre a pessoa está errada. Tem outro caminho muito mais fácil de se atingir os objetivos superiores da vida. Então, estudando André Luiz, estudando Filomeno de Miranda e outros, muitos outros, a gente vai aprendendo. E nos centros espíritas a gente pode ir praticando, fazendo bem. Você pode estudar o exilado. Você vê quanto sofrimento Filomeno de Miranda aprendeu a esclarecer, trazer as pessoas para outro foco, outro pensamento, outros espíritos para outros pensamentos, outros caminhos a seguir. Quanto bem se procura fazer quando se estuda muito e se aplica a doutrina espírita. E assim, nós terminamos essa parte. Só faltando uma para a gente concluir com mais o próximo encontro nosso. Que a paz esteja com todos.
Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.